Vanúcia para vir aqui à frente, essa mulher linda. E eu queria, desde antemão, agradecer a pastora, que prontamente, quando eu enviei a mensagem, ela me respondeu com tanta graça, com tanta alegria, e nos atendeu em estar aqui nessa noite derramando graça sobre as nossas vidas. Eu queria que vocês estendessem a mão para cá, vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo vem do Senhor, e para o Senhor nós devolvemos com ações de graças. Nós apresentamos a vida da tua serva. Deus, o Senhor conhece seu coração, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que não sejam palavras de sabedoria humana, Pai, mas seja, Pai, o derramar da tua graça, usando a tua filha como boca de Deus nesta noite, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, abrir os nossos corações e a nossa mente para receber a boa semente da tua palavra. Que tudo aquilo que for ministrado, ó Pai, caia em terra boa, Pai, e dê frutos, ó Pai, que glorifiquem o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Eu não vou apresentar a Vanúcia, eu vou deixar para ela apresentar. Boa tarde ou noite? Noite já, né? Boa noite, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui, quero agradecer o convite. Tenho um carinho muito grande para uma família que faz parte dessa igreja, a Anísia, que eu conheci, a Letícia, a Lário, o Totinho. A gente tem uma história de caminhada juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Vanúcia. Eu sou casada há quase 12 anos com o pastor Samar. Dia 17 a gente faz 12 anos de casados. Nós temos só 3 filhos foférrimos, o Noah, de 10 anos, o Luca, de 7, e a Zoe, que faz 4 aninhos, dia 29 agora. Eu sou da Igreja Batista Getsemane, trago um abraço do pastor Jorge Linhares para todas vocês. Eu sou fisioterapeuta, tenho formação em neurologia adulto infantil, em ginecologia, obstetrícia, mastologia, urologia, em sexualidade, tenho formação em teologia, bacharel em teologia, mas eu sou novinha, viu, gente? Assim, bem novinha, assim, só estudei bastante coisa ao mesmo tempo, assim. E hoje o nosso tema dessa tarde é acolhimento recebido de Deus e oferecido mutuamente. Vocês estão com Bíblia aí? Vocês trouxeram Bíblia? Se vocês vieram só tomar um chá, vocês trouxeram Bíblia, né? Então nós vamos passear bastante na Bíblia. Se vocês tiverem um caderninho para anotar a referência bíblica, fiquem à vontade. Antes de começar, eu pesquisei o que significava de fato acolhimento. E acolhimento é o ato de receber o bem de alguém, proporcionando um ambiente de amor, compreensão e segurança. É um gesto de hospitalidade, que vai muito além do físico, tocando o emocional e muitas vezes até o espiritual. Acolher é abraçar com o coração, é oferecer um porto seguro, um lugar de refúgio e conforto. Olha o significado dessa palavra, né? Que especial esse tema foi escolhido para esse chá dessa tarde hoje. E lá em Mateus 11, 28, abre lá para mim, vocês vão folhear bastante a Bíblia aí. Vai ser um teste de escola bíblica dominical. Acharam aí? Mateus 11, 28. Ah, vocês conseguem colocar aqui, né? Ótimo. Obrigada. Essas duas águas são minhas, assim, é que apareceu uma aqui e agora tudo meu aqui, assim? São? Obrigada, ótimo. Eu bebo bastante água. Então, em Mateus 11, versículo 28, ela fala o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E esse é um convite de Deus para nós, que vai muito além. Ele independe de quem nós somos, ou como somos, e independe das nossas falhas. Deus, ele fala que Ele está ali, e que é para, né, a gente estar cansado, e muitas vezes sobrecarregado, e é nele que a gente encontra alívio. E esse é um exemplo
de acolhimento, a partir do próprio Deus, né? Ele, para mim, é o melhor e maior exemplo de acolhimento e de amor na Bíblia que a gente pode ter e que a gente deve seguir. E na história do filho pródigo, a gente não vai ler, quem quiser anotar, está em Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. Na história do filho pródigo, o pai, ele acolhe o filho de volta. E com amor e perdão, apesar de o filho ter feito escolhas ruins, de ter gastado toda uma herança, ainda assim aquele pai acolheu aquele filho como Deus nos acolhe. Apesar das nossas falhas, apesar de muitas vezes das nossas más escolhas, Deus permanece ali o tempo inteiro para nos acolher sempre. Amém? Com o amor dele. No Salmos 23, falei que a gente abria bastante a Bíblia, hein? Salmos 23, no versículo 1, lá fala o seguinte, que o Senhor, ele é o meu pastor e nada me faltará, absolutamente nada. E Deus, ele cuida da gente de uma maneira completa, como um pastor cuida de uma ovelha. O pastor, ele protege a ovelha, protege, né, a ovelha dos lobos, de tudo que é ruim. E está ali o tempo inteiro para estar com ela, para cuidar dela. E Deus, ele é o nosso pastor. E assim ele faz com a gente. Então, em Deus, nós temos total cuidado, total acolhimento. E nele a gente pode se sentir segura. Levar toda a nossa sobrecarga, todo o nosso cansaço ali nele. Amém? Mas antes de aprendermos a acolher os outros, nós precisamos primeiro aprender a nos acolher. Eu acho que é até, às vezes, muito mais difícil a gente se acolher do que acolher o próximo. Um monte de gente fez assim, ó, que é difícil mesmo. Porque, diferente de Deus, muitas vezes a gente tem dificuldade de nos perdoar. Não tem mesmo, né? Vocês concordam comigo? Que é difícil, às vezes, perdoar. Quem é mãe aqui? Deixa eu só ter uma noção, assim, de que público que está aqui. Mãe nasce, a culpa vem na mala, assim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vocês já ouviram essa frase? Isso é fato, né? E mãe tem o hábito de se culpar de absolutamente tudo, gente. De coisa que nem é culpa dela, ela está se culpando. O menino ficou doente, ela fala, deve ser porque eu não pus a meia nele de noite. Deve ser porque ele comeu não sei o quê. Deve ser porque tem uma semana que ele não come brócolis. Deve ser... E aí vai gerando uma culpa na mãe. Uma coisa que eu aprendi em 10 anos de maternidade é que a gente precisa inserir leveza na maternidade. Aprendi muito isso, então eu estou aprendendo, né? Vou ficar lá com meus 120 anos aprendendo ainda sobre maternidade. Mas eu aprendi a levar a maternidade com leveza. Porque vai ser muito difícil, muito pesado, se a gente leva o nosso dia a dia, a nossa rotina, com tanto fardo, que, né, naturalmente vem, a gente não precisa nem colocar, vem sozinho assim. E muitas vezes a gente ainda coloca um pouco mais de sobrecarga nisso. Então, que nós possamos aprender a nos perdoar, aprender a levar a maternidade com leveza. E ao invés de deitar muitas vezes e fazer aquela lista de coisas que deram errado no dia, ou de coisas que nós nem fizemos como mulheres, como mães, né? Sou mãe, sou dona de casa, tenho 3 meninos, faço um monte de coisa, trabalho até de madrugada para dar tempo de dar conta da vida, assim. E eu sei o tanto que é difícil, né? A gente carregar tanta coisa assim. E a gente precisa se cuidar e se acolher. Tem muita mulher aqui, eu vou dar uma dica que funciona, tá? Uma coisa que eu aprendi... Quem é dona de casa, assim, passa muito tempo dentro de casa? Levanta a mão, assim. Metade, assim, ó. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não a roupa que você está aí maravilhosa hoje, não precisa tanto também. Mas acordou, tira o pijama. Uma coisa que eu aprendi é quando você tira o pijama, você tira metade da preguiça do corpo e vai embora, assim, só no pijama. Já fica lá, assim. Vocês estão rindo que vocês passam o dia de pijama, né, gente? Aí de noite só toma o banho e veste ele de novo. Um tanto de gente fez. Aí a gente não vai mais fazer isso. Em nome de Jesus, dessa porta para fora aqui hoje. Primeira coisa, gente, tirar o pijama. Segunda coisa, eu não sei o que para você é essencial, de repente, se você gosta, de uma maquiagem. Eu tenho os pelos muito loiros. Minha sobrancelha, se eu não usar uma sombra, parece que eu nem tenho sobrancelha. Cílios, então, esses dias meus meninos estão assim, para que você usa rímel? Aí eu falei, vou mostrar para vocês. Eu fui lá, peguei um demaquilante, tirei o rímel. Aí eu falei assim, fica a 1 metro de mim, vocês conseguem ver meus cílios? Eles, não, parece que eu nem tenho cílios. Parece mesmo que eu nem tenho cílios, de tão loirinho que são os meus pelos. Então, dá uma carinha até de saúde, assim. Então, todos os dias eu vou lá, lavo o rosto, escovo o dente, eu faço A gente tem mulheres aqui, né? A gente tem uns homens aí, mas vocês às vezes estão assim, meu Deus, o que elas estão falando? Faz todo sentido para vocês, não faz o que eu estou falando? Então, tá tudo certo. Aí daí eu vou lá, faço aquele complemento de sobrancelha, passo rímel e às vezes um blush assim, ou só dar uma apertada na bochecha assim, ó. Gente, o reflexo teu no forno, no espelho da tua casa, sei lá, tudo que você se vê,
Você fala assim, não, que moça bonita, meu Deus do céu. Você fica até mais feliz, você tem mais ânimo para fazer as coisas. Às vezes a gente deixa para se maquiar e se arrumar só quando a gente vai sair que os outros vão nos ver. Mas a gente precisa cuidar da gente para a gente mesmo. Amém? Então tá. Acho que disso é isso. E aí, como que nós podemos agir, né, com essa questão do acolhimento? Aprendemos a nos acolher, nos amar. E lá em Hebreus 13, vocês conseguem abrir rapidinho Hebreus? Quem tem dificuldade com o livro da Bíblia, uma coisa, foi antes de ser mãe, eu aprendi uma musiquinha do Diante do Trono, que é assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí você vai no culto, aí você fica, Samuel, Reis, Crônicas, sei onde que é. Aí você sabe, é fácil abrir a Bíblia com essa musiquinha, vai por mim, tá? Quem tem dificuldade, põe no repete lá na casa. Ajuda muito. Acharei Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 1. E lá fala o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. E o acolhimento no meio cristão é fundamental para que a gente crie um ambiente mesmo de apoio entre nós. Esse momento aqui, de um chá, aproveita para fazer amizade com quem está na mesa do teu lado, sabe? Pegar o contato, esse apoio que a gente tem mútuo, assim, e nós como cristãs, nós que temos o mesmo fundamento, na mesma fé, né? Cremos no mesmo Deus, isso é tão importante para que a gente possa caminhar, né, melhor e com a vida um pouquinho mais leve. Em Atos 2:42, lá diz que eles compartilhavam as suas posses, eles partilhavam refeições, dedicavam a comunhão, dedicavam-se à comunhão e oração. E esse espírito de hospitalidade e partilha acabou fortalecendo tanto a igreja, que a igreja está onde está. Estamos aqui, né? Isso fez parte da história em Atos. Então, eles compartilhavam entre si as coisas, eles cuidavam um dos outros como igreja, como irmãos, né? Cada um na necessidade do outro. Muitas vezes tem gente que está do nosso lado, precisa de alguma coisa, ou financeira, ou emocional, e a gente muitas vezes não sabe, porque a gente está tão ocupado com o nosso mundo, com a nossa rotina, com tudo tão corrido, que a gente esquece muitas vezes de olhar para quem está do nosso lado, né? E cuidar, e partilhar, e oferecer ajuda, que seja oração para quem está aqui, né? Como nós, né? Aqui entre irmãos. Uma coisa que me encantou foi que, após a tragédia que teve no Sul, foi a mobilização que teve no Brasil e fora dele, para cuidar das pessoas que estavam lá. Gente, aquilo era tão lindo, porque não importava de qual era a tua raça, sua cor, sua língua, de onde você era, que religião que você tinha. As pessoas se mobilizaram de uma forma assim incrível. Eu tive pessoas muito próximas de mim, assim, que fizeram coisas bem assim relevantes, né, sabe, para esse momento. E não importava, tinha um tanto de gente que, assim, você nem... Não tinha aquela coisa, não, você é de onde? Deixa eu ver se você gosta da mesma coisa que eu. Não era, todo mundo se uniu por uma causa, para acolher, né, um local que sofreu, está sofrendo ainda. Mas, assim, foi de grande ajuda isso, né? E não precisou um líder ou alguém se levantar, as pessoas se mobilizaram. Né? Há vídeos na internet de pessoas se mobilizando para ajudar. Eu vi um vídeo lindo, eu sigo muito perfil de maternidade, e eu vi um vídeo lindo falando assim, sabe aquela roupinha que você guardou para alguém especial? Agora é o momento de doar essa roupinha. E eu vi muita mãe fazendo isso, né, de doar, isso é muito especial. Isso é muito legal. Em Romanos 12:15, dá para abrir aí? Vocês não até... Ninguém vai cansar de abrir a Bíblia, não, né, gente? Que é bom abrir a Bíblia, é bom ler a Bíblia. Romanos, capítulo 12. Gente, o pessoal aqui de vocês é rápido, né? O negócio... Quem estava com a música? Foi você que estava com a música aqui? É que lá na minha igreja, a gente canta assim, aí tem hora que você não sabe a música. Aí você não vê antes do pessoal começar a cantar a próxima frase, sabe? Às vezes o pessoal demora um pouquinho para pensar, aqui você foi sensacional, tá? A gente tinha umas 2 músicas que eu não sabia, um pedaço aqui, dava para cantar. O versículo ali, eu acho que antes de eu falar, já está aqui, né? Que eu não estou vendo, estou prestando atenção ali, vocês estão vendo aqui, né? Igreja maravilhosa, louvor maravilhoso, recepção linda, gente linda ali na porta, só menina bonita nessa igreja. Que coisa linda, viu? Glória a Deus. Então, voltando aqui, Romanos 12, versículo 15 fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A empatia nos permite sentir a dor do outro.
Empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro. Apesar de você não estar sentindo literalmente aquela dor, é você ouvir e se colocar no lugar do outro. Falar, poxa, se fosse comigo, de repente, né? O que eu iria precisar nesse momento? Como eu iria querer ser cuidado? Vou dar um exemplo simples de empatia. Meus meninos são muito independentes, assim. Faz 1 ano eu já ensino a mexer com faca, como é que abre um negócio, como é que corta um bolo, como é que corta um pão para não cortar a mão. Fogão ali, com 4 anos eu já deixo fazer um negócio comigo do lado. Então, eles são muito independentes, assim. Aí, eles usam coisas de vidro, desde muito novinhos. E a Zoe hoje foi colocar um iogurte numa xícara que a base dela era muito estreitinha. Então, eu falei assim, esse negócio vai derramar, né? A mãe aqui, assim, querendo segurar para ela. Deixa eu pôr, né? Quase, assim. Eu falei, não, você consegue, pode pôr o iogurte enorme. E daí ela virou o iogurte, e criança acho que choca quando o negócio derrama e continua segurando. E o trem é assim lá na sua casa também? Que acho que eles ficam chocados que o negócio derramou e fica aqui, ó. Ao invés de virar o iogurte, não. Ficou lá derramando metade do iogurte, assim. Aí eu falei, você viu que legal? Você conseguiu encher o copo. E pensei, meu Deus, tem que limpar esse trem de uma gordura que vai ter esse negócio aqui. E ela ficou assim, ela não ia chorar, ela é muito forte, assim, né? Aí o terceiro, né? O primeiro é meio cristal, assim, o segundo é de madeira, o terceiro é de titânio, né? Lá na casa de vocês assim também? Lá em casa também. Aí ela ficou meio assim, aí eu falei, olha que legal, você conseguiu encher a caneca todinha. E metade da mesa também, né? Mas não falei essa parte. Encheu a caneca sozinha e tal. Aí ela, mas sujou. Eu falei, gente, limpa. Eu fui lá, limpei, ela ajudou também e tal. Aí tomou o iogurte. Aí ela, vou querer mais. Eu falei, então... Aí ela, você quer colocar? Eu falei, não, você consegue colocar. Daí ela pegou o iogurte, ela foi um pouquinho mais devagar. Aí eu só segurei a xícara, assim, ela colocou... Sabe quando... Se você soprar, derrama, ficou assim na borda. Aí eu corri com minha boca lá e tomei assim. Eu falei, que legal, você conseguiu. E não derramou nada. Aí ela ficou numa alegria. Toda hora ela queria tomar mais iogurte. Estava empanturrada já, mas isso é empatia. É uma criança de quase 4 anos. Mas é empatia, é se colocar no lugar do outro. Está aprendendo ainda, entende? Assim, nós, como muitas vezes pais, como filhos também, ter empatia com o outro, ter empatia com os nossos pais, ter empatia com os nossos filhos. Às vezes alguém... É difícil, família, eu tenho família, eu sei como é que é, parente, então, eu sei que é mais difícil ainda. Mas a gente tem que ter empatia com eles, sabe? Então, uma coisa assim que eu aprendi. Está no momento da raiva, não fala. Primeira coisa, você, pelo amor de Deus, passa um zíper aqui, vai lá, respira, conta até 10, às vezes precisa contar até 1000. Mas espera, assim, a raiva passar. Deixa eu dar outra dica para vocês. Eu falo muito para casais, dou algumas dicas para evitar muitos contritos, né, dentro do casamento. E uma dica que eu aprendi, quando a gente está brava... Vocês ficam bravas às vezes? Vocês ficam? Porque mulher, não sei o que tem, né? Não sei se é hormônio demais, sei lá. Fica mais brava que homem, assim, né? Às vezes. Na maioria das vezes, né? Há exceções. Mas aí a moça fica brava e aí fala um monte de bobeira e depois chora. Ai, não devia ter... Não é assim? Vocês são assim? Então, deixa eu explicar um negócio, vou ensinar vocês. Quando tiver com raiva de alguém, o que você vai pegar? Graças a Deus, o WhatsApp hoje você consegue mandar mensagem para você mesmo. Vocês sabem disso, né? Sabe? Então, você vai pegar o seu WhatsApp quando você estiver com raiva, não importa, de alguém da sua casa, de alguém de fora, você não vai mandar mensagem para ninguém. Você vai ficar com você mesmo, falar, Jesus, Espírito Santo, entra todo mundo aqui, senta aqui comigo, que eu vou desabafar o meu coração. Aí você pega seu celular, escreve tudo que tiver no seu coração. Todas as palavras que você gostaria de falar, como é que eu falo? Não, pode falar tudo que você quiser. Escreve tudo, assim, tudo mesmo, sem filtro, sem reservas. Isso, escreve mesmo, fala tudo, explode no telefone. Fala tudo que você falaria na insanidade, assim, da raiva. Estão entendendo? Faz mesmo. Já conversei com uns 10 psicólogos, eles falam que está tudo certo, que isso funciona mesmo, que eu posso aconselhar o pessoal a fazer. Então, escreveu, desabafou, falou tudo que você queria, aí você vai pegar essa mensagem e vai deletar ela. Né? Que senão você fica guardando as mensagens, você fica, em 1947, às 14 horas da tarde, você disse isso, quando... Né? Nós não seremos essas pessoas. Então, deleta a mensagem. Metade da sua raiva vai embora. Só por você ter desabafado. Aí você não machucou ninguém, não ofendeu ninguém, não criou nenhum problema a mais na sua casa. Vocês estão entendendo que o negócio pode funcionar na sua casa também? Faz isso, vai por mim. Quem que é casado aqui? Um monte de gente aqui é casado, né?
Um monte de gente casada. Deixa eu dar um conselho para os casais casados. Tem um grupo de WhatsApp, só vocês dois. Só vocês dois. Cria lá um grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp. Deixa eu ler aqui a descrição. Se vocês quiserem depois, eu mando para a Letícia, para a Anísia. Deixa eu achar aqui meu WhatsApp. É que isso aqui funciona, tá, gente? Eu tenho um monte de testemunho de casais. Ai, gente, espera aí. É tanto grupo, achei. A descrição desse meu grupo e do meu esposo chama SAC, nosso grupo chama SAC, S-A-C. Serviço de Atendimento ao Casal. Trata-se de um serviço prestado pelo cônjuge, que serve para tirar dúvidas, elogiar e resolver problemas do nosso relacionamento. Você pode usar, aqui está entre aspas, assim, tem uma dúvida, ou tem um elogio, ou tem um pedido, que na verdade é uma reclamação. A gente põe para ficar fofo assim, tem um pedido, é uma reclamação. Que a ouvidoria passará para o seu cônjuge. Então, deixa eu ensinar para vocês. Aí, primeira coisa, o elogio. A gente, com a correria do dia a dia, a gente elogia muito menos nossos cônjuges, nossas famílias. Isso funciona para pai, para mãe, para irmão também, tá, gente? A gente elogia muito pouco as pessoas. Então, por que do WhatsApp? Por exemplo, meu esposo às vezes sai, né? Às vezes eu já acordei, às vezes não. Mas, por exemplo, teve coisas que acontecem geralmente assim. Às vezes ele acorda um pouco mais cedo para lavar a louça, para que eu não tenha que lavar a louça de manhã, para começar, né, a rotina com os meninos e tal. Aí, ele saiu, eu esqueço de elogiar. Eu falo, quando ele voltar, eu vou elogiar, que foi fofo. Você vai esquecer. Aí eu pego o WhatsApp na hora e falo, amor, obrigado por ter lavado a louça. Pronto, você já dá a pessoa fica até mais feliz o dia dela lá, e você já cumpriu o seu checklist aqui. Então, sempre faça elogios na hora que precisar fazer o elogio. Vocês estão me entendendo? A segunda, e para mim, mais importante desse WhatsApp, tem uma dúvida. Qual que é o maior problema dentro dos casamentos? A gente chega já gritando, batendo no outro e já mostrando que ele está errado, que você está certo, com aquele negócio, né? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai tirar uma dúvida. Então, pronto, aconteceu uma situação. Aí você vai falar, amor, com muito amor, né? Amor, você já desabafou no WhatsApp com você, apagou a mensagem, aí você vai nesse aqui. Amor, então, é porque essa situação que aconteceu assim, você usou essas palavras, caso eu não esteja equivocada, e eu entendi isso daqui. Foi isso mesmo que você quis dizer? Olha que amável. Você acabou de dizer o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, eu entendi isso, mas você vai perguntar, foi isso mesmo que você quis dizer? Olha a diferença de você chegar e falar assim, você disse isso por causa disso, sabe? É porque mulher, quando a gente foi criada, a gente ficou na fila assim, de ser chata, é naturalmente chata, a gente nem se esforça. Mulher é chata, gente, a maioria, eu sei, eu tenho hora que eu sou chata, eu falo, não, sou chata, gente, entende? Jesus, muda aí, transforma. Mulher é chata, mulher reclama de tudo, mulher é chata. Então, assim, vamos tentar ser menos chata. Tem um moço lá em cima, gente, fazendo assim, ó. Ele é casado? Você é casado, moço? Você não é casado, não? Você tá falando isso, moço? Não pode falar um negócio desse, não. Ele tá lá em cima, assim, ó. É mesmo? Entendi, gente. Entendi. Tô conhecendo um pouco aqui de você, viu? Entendi. Mas aí... então, perguntar antes de brigar, né? Antes de criar um problema dentro do relacionamento. E aí, o outro... O outro era o que mesmo? Deixa eu lembrar aqui. E o outro era tem um pedido. Ele vai se explicar, vai falar, né? Ou que foi isso mesmo que ele quis dizer, ou que não foi isso que ele quis dizer. E você vai fazer um pedido. É uma reclamação, mas é um pedido, na verdade. Pedido. A gente vai ter sabedoria, porque Jesus, ele transforma a gente. Ele faz a gente ser mulher melhor. Apesar de ser chata. Aí você vai fazer um pedido. Amor, quando uma situação similar a essa acontecer, o que você acha de você falar assim ou agir assim? Eu me sentiria muito melhor. Você entendeu? Você falou o que você queria. Você reclamou, mas foi tudo com sabedoria? Porque Deus, ele pode nos transformar em mulheres sábias, né? Para edificar o nosso lar. Vocês entenderam? Amém? Então tá tudo certo. Não tem jeito, eu sempre falo de casamento. Mas tá bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Estava lá no iogurte, né? Mas eu quero citar alguns exemplos bíblicos de mulheres que agiram com acolhimento. O primeiro delas é Maria e Isabel. Em Lucas 1,
no capítulo 1, né, versículo 39, lá conta que Maria visitou Isabel e ela foi acolhida por Isabel, com alegria e com bênçãos. E Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu a grandeza da visita de Maria. E esse encontro entre as duas nos mostra, né, a importância desse acolhimento mútuo. Eu acho lindo esse encontro delas duas. E assim como Isabel acolheu Maria, nós também devemos acolher as pessoas que estão ao nosso redor, celebrando as conquistas e alegrias dela. Muitas vezes a gente tem dificuldade de celebrar e se alegrar com as conquistas dos outros. Eu tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, a gente se conheceu em 2008 na faculdade, né? E a gente é amiga até hoje. E a Bela, ela tem minha idade. A Bela, a Bela tem alguns sonhos. Se casar e ter filhos é o maior sonho dela. Ela é solteira até hoje. Ela escolhe nos dedos assim também, né? Mas tá certa também. E aí, a Bela, toda vez que eu contei que eu estava grávida, no dia do meu casamento, quando eu contei para ela que eu ia me casar, a alegria que ela fica em compartilhar das minhas alegrias, apesar de não acontecer com ela, que é um dos sonhos dela, me encantam na Bela. Ela se alegra com absolutamente tudo que acontece na minha vida, e vice-versa. Tudo que ela tem de conquista, por exemplo, quando eu engravidei, eu dei um timer na minha vida profissional. Continuei estudando, continuei palestrando, fazendo workshops, mas de uma forma que eu pudesse estar 24 horas com os meninos. Então, ano que vem, quando a Zoe for para a escola, se os 3 estudarem no mesmo turno, aí eu vou ter um turno, depois de 10 anos, só para mim. Foi escolha minha. Não quer dizer que é a melhor escolha, que você tem que fazer igual, mas foi uma escolha minha. Mas tiveram coisas profissionais que a Bela conquistou nesses 10 anos que eu não pude conquistar por uma escolha minha, né? Porque eu estava investindo nesse processo de maternidade. Mas eu me alegrei extremamente com todas as alegrias e conquistas que a Bela teve, de abrir uma empresa, de fazer formações que tinham que ser pessoalmente, que eu não podia fazer, e fiquei completamente alegre com as conquistas dela. Vocês entendem? Isso é amizade verdadeira. Eu não vejo a Bela todo dia, a gente se encontra 3, 4 vezes no ano, mas a gente se fala assim, também não fala todo dia, mas é uma das minhas melhores amigas. E uma das pessoas que compartilha sempre das minhas alegrias. Né? E que a gente também, né, como na Bíblia fala assim, a gente precisa celebrar isso, a gente precisa se alegrar com os que se alegram, né? Precisa estar feliz com as conquistas deles. Outro exemplo de mulheres também, que tem tudo a ver com acolhimento, é o exemplo de Ruth e Noemi. A história de Ruth, né? Ruth, ela não só acompanhou Noemi, né? Não só ficou com Noemi, mas ela também trabalhou, trouxe o sustento para casa, permaneceu ali ao lado de Noemi, né? Depois não precisava, ela não tinha essa obrigação, mas ela quis estar ali. Ela quis acolher Noemi e estar com ela e cuidar dela. Isso é um exemplo também muito lindo na Bíblia sobre acolhimento. E o outro foi da mulher sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 a 10. Né? A sunamita, ela acolheu Eliseu, né? Era um profeta, ela acolheu ele, cuidou dele, serviu ele, providenciou, né, que ele tivesse todo conforto. E ela, no final de tudo isso, ela foi abençoada com o filho. É um exemplo também de hospitalidade e acolhimento dentro da palavra de Deus. Uma história real também que me encanta é a de Corey Boom, que ele e a família dele acolheu um monte de judeu, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E eles arriscaram tiveram várias situações que eles arriscaram a própria vida para poder acolher esse povo, esconder essas pessoas, cuidar dessas pessoas, né, num momento tão difícil, em meio à guerra. E tem uma frase dele, do Corey, que ele fala assim: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus que é conhecido. Então, ele não sentia medo, porque ele sabia o Deus que ele conhecia, né? E ele pregou da fé dele, falou de Jesus e trouxe muitas pessoas para os pés de Jesus. A partir, né, dessas atitudes dele e as pessoas, né, os judeus que eles acolhiam, eles também puderam conhecer Jesus a partir da vida dele, através da vida dele. Um outro exemplo também, que é muito citado e muito conhecido, é o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Ela cuidou de muita gente, acolheu muita gente, né? Ela foi um exemplo de amor e ela fala assim, que todo mundo que ela cuidava, dos mais pobres e os mais sofridos, ela olhava para eles como se estivesse fazendo para Jesus. Ela tem umas frases que ela fala sobre isso, assim, todo o amor dela, a atitude dela, ela falou assim, eu olhava para aquelas pessoas como se eu estivesse servindo a Jesus. E eu cuidava deles com amor, né? Assim,
sem medida, assim. E ela fala assim, nós não podemos, muitas vezes, fazer grandes coisas aqui na Terra, mas nós podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Ela falava muito sobre essa questão do amor, assim, de cuidado. E quando eu estava estudando um pouco mais sobre a história dela, e eu lembrei que, apesar dela ser conhecida, muitas pessoas, né, muitas atitudes de amor nossas não são vistas. Tem um vídeo lindo no YouTube que chama Mulher Invisível. Se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo, veja. Alguém já viu esse vídeo no YouTube assim? Levanta a mão. Não, eu já vi umas 100 vezes, eu acho lindo toda vez que eu vejo. Vou só resumir ele, mas veja na sua casa, é um vídeo que realmente vale a pena. É uma mulher, ela está numa palestra, né? E aí ela fala que ela falava com o filho dela, falava, filho, desliga a televisão e vem jantar. E ela falava assim, parecia que ele não me ouvia e eu era invisível. E daí ela falava que chegava na porta da escola, alguém falava, quem é essa? E ele, ninguém. Aí ela falava, nossa, eu me sentia completamente invisível. Eu fazia as coisas dentro da minha casa e eu não tinha reconhecimento. E ela começou a se desleixar, começou a não se cuidar, não se importar com sua aparência. E aí ela disse que uma amiga dela, uma vez, fez uma viagem e trouxe um álbum de fotos, assim, um livro, né? Na verdade, com muitas fotos de catedrais que foram feitas no decorrer de muitos anos, né? Tem catedral que demorou 250 anos para ser feita. Então, assim, começou com uma equipe, foi terminar com outra equipe. E aí ela recebeu esse álbum e aí ela percebeu que em a maioria das catedrais tinha escrito assim, autor desconhecido. Eram, assim, décadas que se passavam e as pessoas mal sabiam quem tinha feito aquela catedral, né? Eram muitos detalhes, catedrais maravilhosas, com vitrais lindos, desenhos maravilhosos. E aí Deus ministrou no coração dela, né? Uma amiga dela deixou um recadinho e Deus falou com ela assim, que apesar de muitos não verem o que ela fazia, que ele via. E isso que é importante. Às vezes, né, a gente precisa entender que tudo que a gente vai fazer, na Bíblia mesmo fala, né, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Então a gente tem que fazer, Deus está vendo. É Deus que honra você, é Deus que vê teu esforço. Então, faça como se fizesse para Deus, absolutamente tudo. Servir as pessoas na sua casa, né? Lá em casa, segunda-feira, eu faço mesa posta para os meninos. Eles já sabem fazer, já sabem organizar talheres, eles pegam taças. Eles mesmos, segunda-feira, hora do almoço, assim, você põe uma mesa posta, eles não acham incrível que tem uma mesa posta, porque eles já estão acostumados, porque eles sabem que o melhor que tem dentro da minha casa é para eles, é para minha família, não é para visita, não é para quem vem de fora. Às vezes, quem vem de fora estão em copo descartável lá em casa. Mas a minha família também é na taça, os meninos têm suplar, eu faço mesa posta para eles. Entende que o melhor precisa ser para quem está lá dentro da tua casa? A gente precisa amar quem está ali dentro. Muitas vezes são os que a gente menos tem cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, são os que muitas vezes a gente menos acolhe. São, né, os nossos familiares. E que a gente possa mudar isso. John Wesley está na lista dos meus autores prediletos, ele fala o seguinte, um livro dele tem isso aqui, ele fala assim, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. O Wesley, ele nos chama para uma vida de ação prática, onde o acolhimento se traduz em gestos concretos de amor e de bondade genuína. Billy Graham, ele fala que o cristianismo, ele falava, né, que o cristianismo não é um sacrifício dos nossos prazeres, não é só sacrificar os nossos prazeres, mas é uma troca de prazer. É que quando você ajuda o outro, você se alegra com isso, sabe? Assim, uma coisa que eu gosto muito de ensinar aos meninos, o Luca, por exemplo, sexta-feira minha mãe deu um tênis novo para ele, e ele estava com outro lá. Aí ele falou, eu posso dar esse tênis para alguém? Eu falei, pode. Ele colocou na sacola e está no carro. Durante a semana a gente vai sair, uma criança que ele encontrar, ele vai entregar. Eles têm essa coisa de servir o outro, né? De acolher o outro, de cuidar do outro. Na época do Natal, nós fizemos uma faxina lá em casa, eles tiraram 2 sacos de lixo preto, assim, só de brinquedo. Aí eles ficavam andando com os brinquedos no carro. E toda vez que encontrava uma criança, eles davam brinquedos para as crianças. Aí eu falava com eles assim, não é mais legal? A gente não fica mais feliz em dar para os outros do que quando a gente recebe? Aí a Luca falou, é legal receber, mas é mais legal ver os outros felizes mesmo. Então, ensinar essa coisa, assim, andar no seu carro, sei lá, com caixa de leite, com roupa sua. Essa roupa... Não... Às vezes tem um monte de roupa lá guardada que a gente nem usa, mas não é roupa ruim, não. Roupa rasgada, roupa aí você joga fora. Você nem na sua casa você usa, não. Pelo amor de Deus, você tem que andar gatona dentro de casa. Aí, colocar coisa boa, mas coisa que às vezes você não usa tanto, coisa que você usa às vezes uma vez no ano, colocar dentro do carro. Agora vai fazer frio. Teve o inverno do ano passado, foi do ano passado ou foi do ano retrasado? Eu não lembro. O Samar, quando a gente casou, ele tinha uma mantinha azul.
Ai, gente, já tinha uns 10 anos de casado. Eu falei, pelo amor de Deus, menina, a gente já trocou as mantas, tudo essa cara, mas a sua tá aí até hoje. Ele, ai, é que eu gosto da minha mantinha azul. Aí, eu estava com minha mãe, um dia eu fui pegar os meninos na escola e estava um frio, mas um frio. E tinha um homem de, sei lá, uns 50 anos, na rua, numa praça, sem camisa, deitado no chão, com a cabeça em cima de uma mochila. Aí eu falei com minha mãe, eu vou lá em casa, vou buscar um bocado de trem do Samar e vou levar para esse moço lá. Aí falei com os meninos, eu falei, vamos. Aí eles super animaram, né? Aí cheguei lá em casa, falei, aquela mantinha azul... Eu até pensei nas outras. Eu falei, mas a mantinha azul é que tá menos bonita, assim, né? Mas minha mãe me deu umas 2 mantas novas, vou dar do Samar. Aí tentei falar com o Samar, que eu sei que ele tinha um amor pela manta. Aí ele me mata se ele souber que eu estou contando a mantinha dele. Aí, tem ninguém do Getsemane que não tem, gente? Misericórdia. Da missão tem um monte aí, né? O pastor Samar, sabe o coroinha do pastor Jorge? Que fica lá, esse mesmo, esse bonitão lá, meu marido. Aí, fui lá, peguei a mantinha dele, peguei um bocado de roupa dele, um monte de trem lá, e levei para o moço. Aí ele falou assim, amor, minha mantinha azul. Eu falei, amor, o moço estava com frio, ó, você tem uma coberta enorme aqui para ficar eu e você grudada aqui, ó, nós dois dentro da mesma coberta, deixa o moço com sua mantinha azul. Ele, não, tá bom, tô brincando, já desapeguei. Mas assim, serviu o outro, e os meninos acharam o máximo, né, que eu ia dar a mantinha do pai dele, acharam super divertido. Mas sobre servir e cuidar do outro. Algumas aplicações práticas que a gente pode fazer que estão relacionadas com o acolhimento. Diálogo. Praticar a escuta ativa. Olha que máximo. Em Provérbios, amo Provérbios. Provérbios 18, versículo 13, ela fala o seguinte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ouvir com atenção é um ato de conhecimento. Aí o que a gente faz hoje? A gente tem o WhatsApp. Aí você vai ouvir um áudio, o que você faz? Acelera, gente. Você fica ouvindo o povo lá. Tem uma amiga minha que ela fala tão rápido que eu falei para eu falo rápido também, mas ela fala mais rápido que eu. Eu falei, Nath, eu fui adiar um áudio seu, eu não entendi o que você falou. Você fala tão rápido que eu não entendi. E a gente tem esse hábito novo de adiar áudio de WhatsApp. Aí você senta numa mesa para conversar, gente, se a pessoa fala devagar, vai dando um negócio no coração assim, ó, você vai ficando aflita, procurando um botão para acelerar assim, ó. Mas a gente precisa treinar a escuta ativa. E isso é mesmo, nosso cérebro, na neurologia, uma das coisas que mais me encanta dentro da neurologia é a plasticidade neural. O nosso cérebro ele tem uma facilidade de se adaptar a uma coisa nova. Então, se tudo que é fala, se você fica ouvindo sempre no modo 2 vezes, 1 vez e meia, 2 vezes, quando você estiver no mundo real, assim, ó, pessoalmente com a pessoa, você vai ter vontade de adiar o negócio, você não vai ter paciência para ouvir o outro. E a gente precisa ter paciência para ouvir o outro. É o que Provérbios fala? Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. A gente precisa saber ouvir. Eu estou falando aqui, mas eu mesmo faço isso. Eu ouvia todos os meus áudios no 2. Aí agora eu estou ouvindo no 1. Tá? Até a hora que dá vontade de pôr 1,5, assim, mas estou me treinando para não fazer isso. Para não ficar assim, né? Querendo que as pessoas falem logo rápido, terminem logo de falar. Hospitalidade. Tem menina solteira aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão, gente. É uma fase maravilhosa. Tem que curtir mesmo, tem que sair dia dos namorados. Sabe o que eu fazia dia dos namorados, que eu não tinha namorado? Eu marcava com minhas amigas tudo. A gente ia para restaurante romântico, porque tanto de mulheres, umas 20 mulheres na mesa. E a gente jantava, à luz de vela, uma coisa maravilhosa. Assim. Então, a gente precisa aprender a curtir a fase que a gente está. Amém? Amém. Então, sobre hospitalidade. Em Romanos 12, no versículo 13... lá fala, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade. Então, sobre compartilhar as coisas, eu falei anteriormente aqui. Mas hospitalidade, eu vou contar uma história, deixa eu ver se dá tempo, dá tempo. Contar uma história sobre hospitalidade, que foi fundamental para a minha vida, assim. Minha família sempre foi muito de receber todo mundo, assim. Meus pais nunca gostaram que a gente fosse dormir na casa dos outros, mas lá em casa parecia hotel. Todo final de semana, a gente saía do culto da juventude, uns 20 lá para casa. Aí os meninos dormiam no quarto dos meus irmãos, as meninas dormiam no meu quarto da minha irmã, e era uma festa, assim, sempre foi. A gente sempre recebeu muita gente, minha mãe sempre foi de fazer mesão. Domingo, a gente chamava, a gente nem precisava avisar lá em casa. Chamava uns 3 amigos para almoçar lá em casa, estava tudo certo. A gente sempre gostou de muvuca, assim, de gente. E aí, em 2003, minha família mudou, né, para Belo Horizonte. E aí... a gente, né, tinha uma casa e tal, e a gente sempre foi receber todo mundo, assim, era normal receber. E aí meu irmão, uma amiga dele, ligou para ele, isso era em 2010.
Meu irmão mais velho conversou com uma amiga e ela falou assim, eu estou precisando de uma casa para hospedar 4 amigos meus. A gente não sabe nem quem era o povo. Uma menina lá de Caratinga, que conhecia meu irmão, de uma igreja que a gente era em outro estado, ligou para meu irmão e falou assim, eu estou precisando de uma casa emprestada, assim, para hospedar 4 amigos meus que estão indo para um congresso de cardiologia em Belo Horizonte. Podem ficar na sua casa? Aí ele perguntou à minha mãe falou, não, pode trazer. Perguntou nem quem era. Pode trazer, nós vamos arrumar aqui os quartos. Como que é o pessoal assim? 2 meninos, 2 meninas. Ótimo, nós vamos ajeitar tudo. Aí, organizamos a casa para recebê-los. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Pausa que é essa parte da história. Deixa eu só voltar aqui para 2009. Em 2009... não precisa contar 2009, não. Pode ser 2010 mesmo, tá tudo certo. Senão a história vai ficar muito longa. Aí nós vamos receber esse pessoal. Quando eu estava na 5ª série, gente, eu acho que é 5ª série, mas ele tem uma que era 6ª e 7ª, não lembro, mas eu acho que era 5ª série mesmo. Eu estudei na mesma sala que meu marido, né, estudava. Nós somos colegas de escola. E daí a gente estudou, era colega de escola. A gente não era muito amigo, não tinha proximidade nenhuma, nós dois, assim. E aí, depois nunca mais o vi. Mudei de escola. Aí, vocês tiveram Orkut? Vocês tiveram, não tiveram, gente? Vocês tiveram, né? Ótimo, ufa. Então tá. Orkut. Tem gente que fala, o que é isso? É de comer? Tem gente que sabe nem o que é Orkut, MSN. ICQ. Quem conhece ICQ aqui, gente? Ai, levanta a mão aqui. Vocês lembram daquele negócio? Lembra que quem tinha ICQ? Credo, gente, vocês não tinham ICQ, não? Era um negócio que notificava assim. ICQ foi MSN. Vocês sabem o que é MSN? Era um antes do MSN. Gente, eu sou nova, tá? Estou quase falando uma idade aqui, que daqui a pouco vocês vão achar que eu tenho uns 80 anos. Mas é que... Então... Aí, o que acontece? A gente estudou junto na escola, depois nós nos vimos nunca mais. Aí tinha aqueles grupos de Orkut, não tinha comunidade? Fulano, a turma da sala tal, do ano tal, de tal escola. A gente tinha essas comunidades. O Samar estava nessa comunidade, a gente nem contato tinha, nunca mais ouvi. Aí, 10 anos se passaram, 10 anos, meninas solteiras, prestem muita atenção nisso aqui. 10 anos se passaram, nunca ouvi, não tinha nem contato com ele, sabia nem da história da vida dele. Aí, lembra dos 4 que iam ficar lá em casa? Um deles era o Samar. Aí eu até brinco com as meninas, eu falo assim, o amor pode bater na porta da sua casa. O amor saiu lá da Bahia, foi para Caratinga para vir para Belo Horizonte, ó, para você ver. Como que Deus faz as coisas. Meninas, acreditem, na hora certa as coisas acontecem. Amém, meninas solteiras? Amém. Amém, isso mesmo. Daí, 10 anos depois, o Samar era uma das pessoas, dos 4. Ficaram hospedados lá em casa. Na época, eu estava para marcar casamento com um rapaz da igreja. A gente estava para ficar noivo. O pai do Samar é Ourives. Olha como Deus faz as coisas. O pai do Samar é Ourives. E aí, eu estava pensando, né, em ficar noiva. E aí, eu estava com esse menino que eu ia noivar, né, meu namorado na época, e o Samar lá em casa. Aí eu falei, seu pai é Ourives, né? Não, que legal. Senta aqui. Aí sentou. Eu sentei aqui, o Samar e o moço que eu ia casar aqui do lado. Falei, vamos entrar no site do seu pai para ver umas alianças lá, qualquer coisa faça com o seu pai. Aí olhamos a aliança, não sei o quê. Aí, enfim, passou. Aí, por causa disso, eu peguei o contato do telefone do Samar para a gente ter contato, para eu ter contato com o pai dele, para eu casar com o moço. Olha que novela mexicana esse negócio aí. Aí, isso, 2010. Aí, beleza, acabou que eu fiz minha aliança aqui mesmo, fiquei noiva desse cara, marquei casamento. Aí tá. Aí, Deus, a história é longa. Aí Deus mandou eu terminar o noivado, sem me explicar por que eu terminei o noivado, sem saber de nada, gente. Eu terminei o noivado assim, bem câmera lenta, assim, é uma história longa, um dia eu conto. Aí entreguei minha aliança para o moço, ele falou assim, por que você está terminando comigo? Eu falei, nem eu sei, mas eu sei que não é para ser. Aí terminei meu noivado, 365 dias depois, redondinho assim, Deus me contou por que eu tinha terminado. Mas a gente precisa confiar em Deus, hein? Completamente. Terminei o noivado, fui para a fossa, né? Aí fui para o Jocum, que era meu sonho para o Jocum, fiquei 6 meses fora no Jocum. E aí, meus pais, aí deixa eu voltar lá no dia, lembra do dia que os 4 chegaram lá em casa? A gente estava na sala, eu, o moço que eu ia casar e o Samar aqui do lado. Meus pais estavam na sala também. E nesse dia, nessa hora que a gente estava no computador, Deus falou com meu pai e falou com a minha mãe que eu ia casar com o Samar. Mas meus pais têm muita sabedoria e foram orar. Não falaram nada comigo. Eles falaram, Deus, o Senhor é Deus, se é para ser, que o Senhor faça a sua vontade. Mas eles não falaram nada.
Me deixaram ficar noivo, me deixaram fazer tudo, bonitinho. Meu pai é crente, que os dois são crentes mesmo. Porque eu fico pensando, eu falei, gente, se fosse eu ia falar, menina, vem aqui, deixa eu te contar um negocinho. Eles têm muita sabedoria. E daí, eu estava na Jocum, e aí eu fui para uma base na Jocum, em Brasília, e mal a internet tinha lá. E numa oportunidade de voltar em Belo Horizonte, eu voltei, deixei meu computador aqui e falei com minha mãe, eu falei, Senha, fica entrando no meu Orkut, me liga, todo final do dia da minha folga na Jocum, e aí a gente vai respondendo junto minhas mensagens no Orkut. E aí minha mãe entrava no Orkut, me falava o que era, e aí um dia, antes dela entrar no Orkut, ela sentou com meu pai e falou, você lembra daquele dia que o Samar veio aqui em casa e que Deus falou com a gente que era ele que ia casar com a Loura? E será que era mesmo assim? Eu acho que era, mas né, o Samar está lá em Caratinga e tal. Aí meus pais foram orar. E oraram e falaram assim, Deus, se for realmente a tua vontade, que o Sam e a Loura, que o pessoal me chama de Loura, virgem, desde o dia que eu nasci, que o Sam e a Loura se casem, que o Senhor traga o Samar para perto dela. Aí minha mãe entrou no Orkut para responder as mensagens, aí a primeira mensagem era do Samar. Loura, tô indo para BH, vou colar em você, quero ir para Getsemane. Aí a mãe, então, o menino tá vindo aqui, ó. Aí, enfim, respondi, ela não me falou nada, passou um tempo e eu casei com o Samar. Por que eu estou contando essa história? Porque, por causa de uma hospitalidade, o amor bateu na minha porta. E eu me casei, tenho um casamento, né, abençoado, graças a Deus. Samar é um fofo. Entendeu, meninas solteiras? O amor pode bater na porta da sua casa. Acredite. Deixa eu ver aqui onde estamos. Ok. Só. Então tá. Em 1 Coríntios 13, a palavra grega ágape, em algumas traduções, ela também é entendida como o termo caridade, na tradução original dela. E esse amor, né, de Deus por nós, é um amor que não pede nada em troca. Né? Deus ele enviou o seu único filho, como diz, né, em João 3,16, seu único, absolutamente único filho, para morrer na cruz por nós, sem pedir nada em troca. E às vezes você fala assim, mas Deus é Deus, né? Assim, para Deus acolher, o amor de Deus é diferente, mas e nós, humanos? Eu encontrei na Bíblia o exemplo de uma mulher 100% humana, que se chama Raabe. E a história de Raabe, que está lá descrita em Josué 2, se você não conhece essa história, anota aí para você ler, depois meditar nela. Para mim é um poderoso exemplo de acolhimento. Raabe era uma mulher, né, que morava ali em Jericó, e ela acolheu alguns espias que foram enviados por Josué. Ela escondeu eles, ajudou eles a escapar, e a fé dela e a ação dela não apenas salvaram a sua própria vida, como também da sua família. E Raabe, ela é mencionada, uma coisa que eu acho linda, ela é mencionada na genealogia de Jesus. Ela está lá em Mateus 1, no versículo 5, né, destacando-se como um exemplo e como que, né, o acolhimento pode ter um impacto duradouro e redentor. Então, olha tudo que Raabe recebeu em troca, por ter tido uma atitude corajosa, ela foi muito corajosa como mulher ali, para acolher aqueles espias. Né? E o acolhimento que Deus nos oferece é um chamado para que nós também possamos acolher os outros, que possamos refletir esse amor e compaixão em todas as nossas ações diárias. Assim como Raabe, que arriscou a própria vida, que nós também possamos ser ousadas nesse amor e nas nossas atitudes de acolhimento, assim como Jesus também fez. Amém? Amém. Para quem eu passo a palavra, eu vou orar com vocês. Depois, vamos fechar o olho aí, só para fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, eu primeiramente gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse chá, nessa igreja linda. Obrigada por esse dia, que eu tenho certeza que foi planejado pelo Senhor. Obrigada por cada mão que preparou cada detalhe aqui, Pai, dos balões, a cada mesa, cada toalha, tudo que foi pensado com muito amor e com muito carinho. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Pai, que se dispôs a servir, a agir com tanto acolhimento e amor. Tenho certeza que cada mulher aqui se sentiu acolhida e amada essa tarde, com tanto cuidado, com tantos detalhes. Obrigada por essa igreja, por cada família aqui representada.
Em especial, eu quero orar por todas nós, Deus, que como tuas servas, Pai, que nós possamos aprender, Deus, a cada dia, que o Senhor possa nos encher de sabedoria, de discernimento, Pai, para podermos tomar melhores escolhas, termos melhores atitudes, para que nós possamos acolher primeiramente a nós, Pai, mas que isso possa se estender para o próximo. Que o seu amor possa ser refletido em cada atitude nossa, cada atitude de amor, cada atitude de cuidado, com cada palavra que sair dos nossos lábios, que elas possam estar repletas, Pai, do teu amor e da tua sabedoria. Seja conosco, nos torne mulheres melhores, esposas melhores, filhas melhores, que nós possamos ser um reflexo do Senhor dentro da nossa casa. Se alguém não é cristão dentro da nossa casa, que ele possa conhecer ao Senhor, através de nós, através do nosso exemplo, e que não necessite das nossas palavras, para que o teu amor seja refletido ali. Obrigada por tudo, obrigada por essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.